Gostaria que você fechasse seus olhos, estenda sua mão. Hoje é culto de Santa Ceia. Hoje é dia de nós relembrarmos quem foi nosso Senhor. Refletir sobre a nossa vida, colocar tudo isso em pauta. Feche aí seus olhos. Desligue-se de todas as preocupações. Existe um momento aqui hoje para você. Existe um momento entre você e Deus, do qual muitas vezes nós não valorizamos durante o nosso dia a dia. Talvez seja esse o momento em que você vai orar, vai lembrar de Deus e que vai te dar força para o restante da semana. Posso ouvir um amém? Que a graça de Deus esteja com cada um de nós hoje, Pai. Espírito Santo, fale conosco. Que a Tua mensagem, Deus, seja viva e eficaz nos nossos corações. Espírito Santo, jogue para longe de nós toda distração. Repreenda, Senhor, qualquer ladrão de sementes que impeça que a Tua palavra caia em nosso coração e produza frutos verdadeiros que multipliquem dia após dia. Espírito Santo, fale com cada um de nós, de forma pessoal, Deus, e de uma forma também plural dentro dessa igreja, em nome de Jesus, amém? Boa noite, unânimes, que para quem não me conhece, meu nome é Iago, eu trabalho em vários ministérios aqui. É um prazer imenso receber você aqui que está nos visitando. E aí, contando com isso, agora na próxima semana, nós iremos ter o nosso Acamp, o Unânimes Acamp. Não fique de fora. Eu quero deixar isso bem pontuado aqui, você que não fez sua inscrição. Eu não sei como é que está com as inscrições, mas se você fez a sua inscrição e talvez a sua questão financeira é algo que te impeçam de ir, me procura ao final do culto. Beleza? Nós vamos conversar, tentar ter uma viabilidade ali. O Daniel está ali, ele é o homem do dinheiro. Então, talvez, ele vai dar uma solução para você. Mas não fique de fora. Existe uma estação para a nossa igreja nesse momento. Durante esse tempo, nós não tivemos a nossa conferência Unânimes, mas eu gosto muito de acampamento. É um momento que eu tenho uma grande comunhão com meus irmãos, de fato, em tempo integral. Alguns meninos fazem bagunça e ficam me chamando, não sou eu que lidero a bagunça, mas de toda forma, vá. Tem um coração ali em Deus, acerca do que Ele vai fazer. Amém? Vá, não deixe de ir. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo em Lucas, no capítulo 12, do 54 ao 56. O título da nossa mensagem de hoje é Aprenda a discernir os tempos. Quem achou diz amém. Quem não achou, você está precisando ler a Bíblia. Amém. Deus já há algum tempo no meu coração, Ele tem falado comigo sobre essa palavra. Eu sei que virou uma moda gigante aí, essa música, e todo mundo está cantando ela, que é As Estações. Só que, assim, para quem não sabe, eu casei recentemente, mas, de fato, algumas estações mudaram na minha vida. Não só por conta do casamento, mas por conta de uma realidade na minha vida quanto à maturidade, quanto à disposição, quanto à vida financeira. De todas as formas, minha vida sofreu uma mudança, e eu entendi algumas estações do qual Deus estava chamando para mim e me proporcionando. A Amanda já está rindo ali, ó. Mas eu quero, sem delongas, ir direto para essa palavra. E Deus tem compartilhado isso ao meu coração. Porque é muito interessante como nós temos dificuldades quando nós falamos sobre estações e novos ciclos da nossa vida. Tem que ser um pouco breve, mas eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade muito grande quando se trata de uma mudança de forma repentina. Você vai ter que fazer uma nova função no trabalho, você vai ter que mudar de faculdade. Eu tenho uma dificuldade imensa, de uma forma muito pessoal mesmo. Eu tenho uma certa dificuldade para perceber o mover do qual Deus está me levando, e talvez você é assim como eu.
E eu vou te explicar para que fique muito claro. Sabemos que o mundo, se o mundo passar somente por uma estação, vai haver um desequilíbrio de uma forma incomparável. Vamos supor que hoje o Brasil só fizesse 30 graus, todos os dias. Nós sabemos que vai haver um calor absurdo, e eu não sei se você é como eu amo o inverno. Eu não sou muito fã do verão. E assim, eu respeito você que gosta do verão, mas ficar com calor de 30 graus todo santo dia, não dá, cara. Existe um equilíbrio no planeta, do qual traz uma realidade para todos nós, de uma vivência tranquila e de fato equilibrada, para que a gente viva de uma forma humana. E em qual sentido? Se a partir de hoje fazer 35 graus em Minas Gerais, provavelmente a gente vai matar metade da fauna e flora. E se, por exemplo, não haver mais chuva, só haver verão e verão e verão. Eu vou reclamar do verão porque eu gosto do inverno, tá? Depois eu jogo para a chuva, o inverno. Mas o que eu quero dizer aqui é que todos nós temos estações. E todos nós devemos passar por essas estações. Sim ou não? E eu ouso dizer hoje que Deus é um Deus de novas estações. Deus é um Deus de novos ciclos. Eu quero te dizer também, eu senti muito de Deus em falar a respeito disso. Deus me deu essa mensagem já tem mais de 15 dias. E eu já tenho trabalhado nela há um tempo. Eu quero dizer que hoje muitos de nós estamos vivendo somente em uma estação. O do qual, se nós continuarmos nessa estação, nós iremos morrer. Não porque você e eu não conseguimos lutar nessa estação. Até que muito provavelmente você vai conseguir. Mas eu tenho uma certeza, de que vai ficar mais dificultoso você encontrar uma solução se você não desenvolve na sua vida um novo ciclo, uma nova etapa. Então eu e você, nós não podemos ficar somente em uma estação. Nós devemos passar por outra estação. Estou acabando a conclusão, calma lá. Às vezes parecemos sair um pouco atrasado com aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo. Acho que naturalmente nós temos medo do novo. A verdade é que muitas vezes nós não saímos do nosso emprego, mesmo recebendo uma proposta melhor, porque nós temos medo do novo. Porque então nós estamos em um lugar de conforto, de comodidade, e nós não nos dispomos ao novo, por medo, simplesmente travamos. Mas eu quero trazer essa realidade para você hoje. Talvez hoje você quer mudar de faculdade, mas você tem muito medo do que seus pais vão falar. Talvez hoje você quer sair do seu emprego, mas você tem muito medo de não conseguir pagar a fatura do cartão no próximo mês. Nossa vida exige mudanças. Nossa vida exige uma nova estação. E durante esse tempo, durante essa palavra, durante aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração, e o que eu quero trazer para você hoje é que tudo fica mais fácil quando você consegue discernir a estação do qual você está passando. Tudo fica mais leve, tudo fica mais, eu ia dizer monótono, mas metódico. Você já sabe como lidar com algumas determinadas situações na sua vida, quando você tem uma clareza de onde você deve pisar, ou em que direção você deve ir. Isso é uma verdade, cara. Sabemos que o Atlético hoje se livrou de uma grande. Mas por quê? Ele sabia que se não ganhasse o jogo, caía. Mas, de contraposto, nós, cristãos, jovens, nós lidamos de uma forma muito igual, ou na verdade, de uma forma muito diferente com o nosso relacionamento para com Deus. Nós queremos entrar numa estação de comunhão com o Espírito Santo,
Mas nós andamos em uma vida derrotada, onde nós não perseveramos em um momento de comunhão com Ele. E nós queremos um resultado ou um placar diferente, sim ou não? É uma verdade. Eu nem li o texto ainda, calma, que estou chegando. Enquanto maior a facilidade de entender as estações que estamos vivendo, nós iremos nos vestir de maneira correta. Eu não sei se você sabe, mas o nosso pastor Vitor tem uma mensagem que eu já ouvi ela umas 15 vezes. E talvez você está aqui e você já ouviu ele falando isso. Ele falou que se alguém vai para a praia, ele tem uma vestimenta do qual ele vai para a praia. Se alguém vai para, sei lá, o Polo Norte, se alguém vai para algum lugar frio, ele tem uma vestimenta para ir para aquele lugar. Ninguém vai para a praia com jaqueta, capuz, touca. Se você for, ou porque está chovendo, ou porque você é um mineiro na praia, porque... Só que, o que eu quero dizer para você hoje, existe uma vestimenta de Deus para uma etapa. E hoje eu enxergo muitos jovens aqui, com a vestimenta correta no culto, mas com a vestimenta espiritual incorreta diante de Deus. Talvez você está numa praia, Deus está te chamando para uma praia, e você está numa frieza espiritual muito grande. Ou talvez você está gritando, pulando, e sua vestimenta dentro de casa é uma vestimenta fria. Só que, eu quero ler agora o texto. Lucas 12, 54 a 56. Jesus disse: ainda que as multidões, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. Próximo. E quando notam que sopra um vento do sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir essa época. Aí tá bom, obrigado. Pode deixar aí por um instante. Eu quero falar sobre as estações. E eu tirei desse texto uma realidade muito grande para nós, multidão, que segue a Cristo. É muito comum, quando nós acordamos durante o dia, a gente pegar o celular e ver o clima-tempo. Eu tenho essa mania. Tem mais alguém que tem essa mania? Ufa, achei que eu era doido sozinho. A primeira coisa que eu faço, cara, é ver o clima. Porque eu sei com que roupa que eu vou sair, mesmo sem abrir a janela. Eu sei que durante o dia vai fazer um pouquinho de frio, e durante a tarde vai esquentar. Ou está chovendo, enfim. Eu tenho essa mania comigo. Mas existe uma preparação para uma realidade durante o dia, que acontece bem no começo desse dia, sim ou não? Só que voltando para essa mensagem, aquilo que Cristo está falando para as multidões, e ele designa isso para os fariseus, Jesus repreende os fariseus e as multidões, por saberem interpretar a natureza, mas não reconhece o tempo espiritual em que eles viviam. Cara, nesse exato momento, nesse contexto bíblico, eis que era chegado o reino de Deus por meio de Cristo Jesus, onde ele anunciava a mensagem do Deus Altíssimo, em vida, o próprio Cristo, diante de todas as pessoas. Eu quero muito ver a Jesus, eu oro para que você tenha essa vontade também. Mas vocês entendem que as pessoas, mesmo vendo Cristo Jesus, algumas delas endureciam o seu coração, porque elas não discerniam o tempo. E eu quero te fazer uma pergunta: como é que você tem discernido o seu tempo com Deus? Como é que você tem discernido o seu tempo profissional? Como é que você tem discernido a sua vida, as suas estações? Em que estação você está? Feche seus olhos aí. Para um pouco para pensar.
Eu acho que de olhos fechados você consegue ir um pouco mais longe na sua imaginação. Pensa aí comigo, qual que é a estação que você está vivendo, cara? O que Deus está falando no seu coração a respeito da sua vida profissional? O que Deus está falando com você acerca da sua vida ministerial? O que Deus está falando na sua vida familiar? O que Deus está falando com você? Você consegue de forma clara discernir isso? Pode abrir os seus olhos. Se você consegue, parabéns, você é um cristão que tem seguido por uma maturidade em Cristo. Agora, se você não consegue, muito provavelmente, você está andando como um desses fariseus ou essa multidão, que não conseguem discernir o tempo. Essa palavra é um chamado para nós aprendermos a discernir os tempos em nossas vidas. E nos alinharmos com aquilo que Deus está fazendo. Olha o que Moisés vai dizer sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Salmos 90, no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Para que alcancemos um coração maduro. Para que sejamos cristãos que se desenvolvem em Cristo de uma forma saudável. Eu e você, Cristo nos chama a aprender sobre as nossas estações da vida e aprender a discernir os tempos. Nós vivemos em tempos marcados por mudanças e transições, assim como as estações do ano. A vida também é composta por ciclos e fases. Foi o que eu disse. E aí eu quero te chamar para algo. Vamos refletir sobre como Deus usa as estações para nos moldar, ensinar e nos conduzir para um propósito dele. Primeiro ponto, discernindo as estações. Nós temos um chamado à sensibilidade. É o segundo tópico. Assim como precisamos de roupas adequadas para cada estação, Deus nos veste com aquilo que precisamos para cada momento. Deus é soberano. E sobre os tempos e as estações, Ele é. Tem um livro e um capítulo que eu amo muito e eu gostaria que projetasse aí, que é Eclesiastes 3. Tudo certo ou nada certo aí? Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Próximo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Pode ir mais um. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de destruir, de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de tempo de deixar de abraçar. A verdade é que existe um tempo determinado para cada coisa. Existe uma estação para a nossa vida, do qual nós devemos aprender com ela. E qual roupa nós estamos vestindo para o nosso devido tempo, para a nossa devida estação? Eu quero trazer uma analogia acerca do tabernáculo de Moisés, a arca da aliança com Davi e o templo de Salomão. A verdade é que Deus estava presente em ambas as maneiras, em os devidos tempos e com ambas as pessoas. Só que aí eu trouxe um resumo das diferenças. De uma forma bem didática, eu montei um quadro do qual ele vai trazer alguns aspectos. Eu vou falar bem rápido, para que você entenda, tá? Aspecto, tabernáculo de Moisés, ele era móvel e transitório, a glória era visível na arca, Deus próximo caminhando junto, e orientação e comunhão,
A gente está falando dos aspectos, natureza, manifestação de Deus, simbologia e a ênfase do tabernáculo de Moisés, tá? Aí eu vou passar para a Arca da Aliança em Davi. Era uma tenda temporária, alegria e bênção ao povo, porque querendo ou não, a presença tinha voltado a ser e estar com Israel. Deus celebrando no meio do povo e louvor e celebração. E ali em Salomão nós vamos ver um upgrade, né? Deus, ele compra o plano master da situação e faz o templo de Salomão. Permanente e majestoso, nuvem de glória no templo, Deus exaltado e glorioso, e sacrifícios e reverências. A verdade é que Deus continua o mesmo, mas as suas ações se renovam em cada estação. Isaías 43:19 vai falar sobre isso. Essas transições mostram que, embora a presença de Deus fosse constante, suas manifestações se adequavam de acordo com o tempo, lugar e maturidade do povo. Deus se revelou de maneiras diferentes para ensinar que Ele é tanto próximo quanto majestoso e eterno. Isso é Deus na sua vida. Independente da sua estação. Independente de onde Ele te colocou e da forma com que você está passando. Ele é majestoso, eterno e próximo. Nunca se esqueça disso. Nós vamos passar para o segundo ponto. Vai falar a seguinte parte. Aceitando e vivendo a estação atual. Só recapitulando o primeiro momento, nós estamos primeiro aprendendo a discernindo as estações, tá? É um chamado à sensibilidade. E aqui eu trouxe várias formas com que a presença de Deus se trouxe a nós. Só que existe uma realidade para o nosso tempo hoje. Cristo habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. E a verdade é que nós temos que aceitar essa estação atual. E por que eu estou falando nós aceitarmos essa estação atual? Porque muitos de nós não sabemos conviver com o Espírito Santo dentro de nós de uma maneira completa. Nós nos escondemos diante de Deus de uma forma muito estranha, que é o que? Nós erramos e pecamos e achamos que Deus não está conosco naquele momento. Porém, Ele está dentro de mim, dentro de você. Nós esquecemos que Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Por um momento, nós simplesmente achamos que Deus não está aqui. Mas eu posso te dizer algo. Deus está em cada um de nós. Desde que você permita que Ele faça essa mudança interna em você. Posso ouvir um amém? Então eu espero do meu coração que você entenda a sua estação atual. O seu momento atual em Cristo. Fechado? A felicidade não está em pular estações. Eu vejo muitas pessoas, muitos jovens fazendo isso. Muitos de nós, só por passar por algumas dificuldades, nós deixamos a estação de lado. Nós vamos resolver uma outra situação, esquecemos de resolver essa situação. Mas é necessário que nós resolvemos essa gaveta que nós fechamos aqui. Uma hora ou outra, ela vai cobrar da gente algo. Eu não sei se você, como eu aos meus 15 anos de idade, eu assisti um filme que para mim foi de extrema importância, com Adam Sandler, que é aquele filme Clique. Quem já assistiu esse filme? Eu chorei horrores assistindo esse filme, pela primeira vez. Nunca assistiu? Clique? Vou explicar por que eu chorei. O outro está ansioso, você está pulando a estação. Calma. Eu lembro que tinha um momento dessa estação, e aqui eu quero trazer a realidade de nós não pularmos as estações. Ele vai até um supermercado, tem um encontro com um cara que parece ser o doutor do tempo, ele entrega um controle onde ele pode passar ou adiantar o tempo na vida dele. Só que tinha uma regra no controle, que era o quê? Acho que ele pode ir ou voltar, não me lembro. Só ir para frente? Beleza. E aí, só que existia uma regra, que era o quê? Quando ele passava uma situação contínua, automaticamente o relógio disparava, o controle disparava. Vamos dar um exemplo, eu ia beber essa água. Eu joguei o tempo para passar, na próxima vez que eu fosse beber água, automaticamente ele ia passar. Estou certo ou estou errado? Estou certo, então beleza. E aí ele tem um problema com a filha dele.
Que ela queria brincar, ele queria dormir, ele adiantou o tempo. Só que do nada aconteceu algo fascinante. Passou um tempo muito rápido, sem que ele soubesse, e a filha dele já estava namorando e quase casando. Se eu não me engano, ele estava na festa de noivado, algo assim, da filha dele. Esse filme me traz uma realidade muito grande sobre estação. Se nós não passarmos pelas estações necessárias nas nossas vidas como jovens, muito provavelmente nós iremos perder coisas fundamentais para a nossa vida. Não pule as estações, discerne as estações, aprenda com as estações, viva, que provavelmente isso vai passar, sendo bom ou ruim. Fechado? Eu vou pular um tempo aqui. Mas que vai ficar claro para todo mundo. É você? Ou eu? Desculpa. As estações são algo que nós temos que aprender a lidar. E de fato, eu e você, muitas vezes nós pulamos isso. Você está pulando a estação. E por que eu estou trazendo a realidade dessas estações para nós? Porque nós temos que estar alinhados ao ritmo do céu. A verdade é que muitos de nós não entendemos qual é a estação que o céu tem trago para nós, como igreja, como jovem, como adolescente, como pai, como filho. Qual é o ritmo que o céu tem determinado para você agora? Quero te fazer essa pergunta. Quais são as estações que você tem pulado no controle e deixado de viver? Gostaria que você ficasse de pé. Quais são as lutas que eu e você, nós deixamos de passar? Não vai pegar eu na... beleza. Quais são as lutas que eu e você, como cristãos, nós simplesmente deixamos de lado e que muito provavelmente vai nos quebrar lá na frente? Gostaria que você refletisse sobre isso. Eu estou trazendo aqui essa mensagem hoje, e eu creio que para mim foi assim, de extrema importância. Eu tenho certeza que na vida de muitos de nós aqui hoje, nós temos deixado de viver as estações corretas. Vamos viver a estação correta para nós hoje? Posso ouvir um amém de você? Deus talvez hoje está te chamando para uma maturidade real. Nós sabemos que muitos de nós precisamos de ajuda, muitos de nós precisamos de várias coisas. Mas Cristo está conosco, e isso é o que importa durante as estações. Lembre de Salmos 90:12, nos ensine a contar os dias, para que sejamos sábios. Sabedoria é entender que cada estação tem um propósito e que Deus nos preparará para cada momento. E aí eu vou dar só um ponto da conclusão, é que a mudança de roupa não altera a temporada. Você se vestir bem diante das situações, sem que você de fato procure as vestes que Deus dá para cada um de nós, vai te levar para um lugar distante de Deus. Deixe Deus te levar com as vestes corretas. Deixe Ele te revestir com as vestes corretas. Amém? Que isso fique cravado no seu coração. Nunca se esqueça disso. Reafirme essa promessa de Deus. E lembre-se, tudo coopera para o nosso bem. E encoraje sempre a igreja, seus amigos, no seu trabalho, onde você quer, onde você está, a igreja a confiar no controle soberano de Deus. E aí eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos, que aí eu vou só contar uma pequena história. Existia um rei, e ele tinha um filho do qual ia assumir o papel dele, como rei. E esse rei era um homem muito rico, ele era o segundo homem mais rico do mundo.
Ou seja, ele muito provavelmente tinha um dos governos mais potentes mundiais. Ainda de olhos fechados, eu gostaria que você imaginasse isso comigo, tá? E aí, o rei chama seu filho dentro de uma sala, vira para o filho e fala assim: filho, eu quero te dar um presente que ninguém nunca te deu esse presente. E eu sei que ninguém nunca vai te dar esse presente na sua vida. E ele pega um papel, muito aparentado com uma carta, e essa carta está fechada. Ele entrega na mão do seu filho e fala assim: filho, você em hipótese alguma vai abrir essa carta, a não ser nessas seguintes regras. Você vai abrir essa carta no seu dia mais feliz da sua vida. Você vai ter direito de abrir essa carta somente 2 vezes na sua vida. Ou vai ser no dia mais feliz da sua vida, ou será no dia mais triste, mais medíocre, o pior momento da sua vida, você vai abrir essa carta. E o primeiro momento que acontece é que esse menino, ele vai ganhando estatura dentro do reino, ele opera de uma maneira correta, liderando a sua equipe, liderando todo o império do qual ele tinha, governado pelo seu pai. E diante desse reinado, ele chega no ápice desse reinado, que é o quê? Ele destrói o governo que tinha contra ele. Você lembra que eu te falei que ele era o segundo homem mais rico do mundo, o primeiro era um outro governo? Ele consegue dominar esse outro governante. Então ele passa a ser o primeiro e o mais forte homem de toda a terra. E ele abre essa carta. Diante disso ele fala: cara, hoje é meu dia mais feliz da vida. E meu pai, já falecido, me pediu para mim abrir essa carta quando eu chegasse no meu dia mais feliz. E ele chega diante disso tudo e abre a carta do seu pai. E estava escrito uma única palavra. Na verdade, 2. Estava escrito: vai passar. E diante disso, ele ficou um pouco trêmulo, porque era o momento mais feliz da sua vida. Era um momento do qual ele gostaria de talvez receber mais um presente que seria de uma extrema forma algo absurdo para a vida dele. Mas ele simplesmente leu uma mensagem escrito: vai passar. Diante disso, ao passar de alguns anos, em torno de 10 anos, o reino desse rei foi destruído. E ele perde tudo. Tudo. Ele é governado por um outro reino, seu povo é levado em cativo, e ele, por sorte, porque em grandes partes desses impérios eles matam um rei para demonstrar a governância de um outro reinado, e por sorte ele escapa e ele leva com ele uma só coisa: essa carta. E dentro de uma caverna um pouco obscura, em uma depressão profunda, ele abre a carta. E por incrível que pareça, surgiu uma alegria de dentro do coração dele, que ele não teve em outro momento. Estava escrito: vai passar. Olha para mim. Eu não sei qual é a estação da sua vida. Eu não sei o que você está passando agora. Eu creio muito que você deve estar passando por muitos problemas e muitas vitórias. Mas eu quero deixar uma carta com você, aonde diante de Deus nós cremos que vai passar. E o melhor momento das nossas vidas vai chegar em um momento em que Cristo virá. E tudo isso vai passar. Nós entraremos nas estações, do qual nós como cristãos anseiamos. A estação. O reino de Deus que é chegado. Não se esqueça sobre isso tudo. Guarda isso no seu coração. Vai passar. Seja o momento mais feliz ou mais triste, vai passar. Amém?